Olá, telespectadores da TV da Transparência. Olá, Oceli. Olá, Amanda. Começando o nosso primeiro bloco de notícias desta quinta-feira, dia 23 de maio, com as principais manchetes nacionais e regionais também. A gente começa com a capa do jornal Globo, que a primeira imagem, a imagem de destaque da capa de hoje, fala sobre um estado todo em fragmentos, entre deslizamentos, asfalto destruídos e pontes desmoronadas. O Rio Grande do Sul tem ao menos 73 pontos de bloqueios em estrada, que dificulta aí o escoamento de produtos. O governo estima um prejuízo inicial de 3 bilhões de reais. Essa aqui é a primeira foto de destaque da capa de hoje, mas a manchete é uma declaração do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, que diz: o presidente da Petrobras tem que saber que quem decide é o líder. A palavra final é de Lula, diz o ministro, para quem Magda terá independência na estatal. Às vésperas de Magda Chambriard assumir o comando da Petrobras, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, ele avalia em entrevista que um presidente da companhia deve ser humilde de saber que quem decide é o presidente da República, pelo fato de que o governo ser majoritário nas ações aí da empresa. Ele afirma que Magda tem de ter a coragem para tocar a agenda de investimentos em gás, fertilizantes, refinarias produzidas pelo próprio Planalto, mas rechaça haver uma situação de intervenção e diz que ela terá independência para formar uma diretoria. O editorial aqui do Globo também é destaque na capa, falando sobre a absolvição de Moro, que respeita voto de quase 2 milhões de eleitores. Malu Gaspar escreve que acordão para estancar a sangria da Lava Jato está aí. Mira Leitão fala que investir em prevenção é economizar no futuro. Guga Chakra fala que o diálogo deve ser entre os estados de Israel e da Palestina. Patrícia Kogut escreve que em documentário sobre Kevin Spacey, a fragilidade masculina, E Júlio Maria fala que as estreias estão deliciosamente aterrorizantes e vitais aí, esses últimos sendo os destaques do segundo caderno. Uma entrevista também, duas entrevistas são destaques aqui na capa, uma do coordenador de mudanças climáticas na ONU, que diz que cidades precisam se antecipar à crise do clima. Ele explica como os centros urbanos devem se preparar para mitigar os impactos dos eventos extremos. E Bruno Luperi, autor aí de novelas, fala que só reciclar ideias é risco para o audiovisual. Ele que autor do remake de Renascer, a novela das 9 da Globo, fala que defende novos universos e elogia as reedições que buscam ter valor em si e não apenas almejar repetir o sucesso. Continuando na área de política, que é destaque também no jornal O Globo, a decisão de Toffoli sobre Marcelo Odebrecht pode beneficiar outros condenados. A PGR deve apresentar recurso contra a decisão que anulou os atos da 13ª Vara de Curitiba. Para especialistas, outros réus podem requerer a anulação de sentenças. E o ministro Haddad admite revisão de vinculações aí no orçamento. O ministro diz que pode haver regra melhor para um percentual mínimo do orçamento para algumas áreas do governo. Aqui, na charge do dia, fala sobre Moro absolvido. Não falei? Na inteligência artificial do Google também tem a questão da ampliação de destaque de anúncios nas buscas. A ferramenta que produz textos usando os conteúdos de outros sites exibirá publicidade acima dos links das outras páginas. E também aqui
uma fala de Sérgio Moro. Ele fala que na política é preciso conversar com todos. O senador fala sobre o diálogo com os críticos da Lava Jato, atribui derrotas da operação no STF a um clima desfavorável no governo Lula e ressalta a absolvição. Importa o resultado do TSE, que foi de 7-0. Na política internacional, Espanha, Noruega e Irlanda reconhecem aí o Estado da Palestina. A posição que irritou Israel é a mesma de outros 140 países, um grupo aí que não inclui os Estados Unidos, Japão e também outras potências europeias. Outro destaque aqui na capa do jornal o Globo é a infância saudável, as vantagens do cedo despertar da leitura. Especialista enumera os benefícios dos livros para as crianças e sugere que a prática vire um hábito diário, como se alimentar ou estudar. Outro destaque aqui também é uma foto que fala sobre a perseguição, acaba em 4 mortos, 2 policiais militares e 2 suspeitos de homicídio e também de tráfico morreram após caçada iniciada na Baixada que terminou em capotagem no Jardim Botânico, isso aí no Rio de Janeiro. Outro destaque do Rio de Janeiro é que o metrô pode ter alça São Conrado, Gávea e também que o Rio começa a aplicar hoje a 2ª dose da vacina contra a dengue. São esses aqui os destaques da capa do Globo. Agora, Oceli, o que a gente tem na capa do Estadão? O Estadão, Amanda, também é foto de destaque, como no jornal o Globo, como você bem noticiou, é a tragédia cotidiana do Rio Grande do Sul. Olha este senhor aqui, é uma foto do Hilton Júnior, do Estadão, em meio à sua plantação devastada pela enchente, onde a água arrastou milho e novilhas saíram nadando. Famílias do campo perdem renda com enchentes no Rio Grande do Sul. Produção de milho de José Tomás Malman, de 75 anos, no município de Estrela, ajudava no gasto com saúde. Manchete principal da edição desta quinta-feira do jornal Estado de São Paulo é sobre um decreto do governador Tarcísio de Freitas. Tarcísio lança decreto para enxugar Estado. Universidades escapam. O governador Tarcísio de Freitas, do Partido Republicanos, publica hoje no Diário Oficial medidas com as quais pretende cortar despesas, melhorar o ambiente de negócios em São Paulo e elevar investimentos, informa Pedro Augusto Figueiredo. Uma das ações é a revisão de benefícios fiscais a empresas, o que pode aumentar a arrecadação em 15 bilhões a 20 bilhões de reais por ano. Abre aspas. É um decreto que mostra a direção que o Estado vai tomar, fecha aspas, disse o governador Tarcísio ao Estadão. Parte das medidas precisará ser aprovada pela Assembleia Legislativa. As secretarias vão elaborar propostas sobre gastos com pessoal e renegociação da dívida com a União, extinção de órgãos públicos e economia com passagens aéreas e aluguel de carros. O plano atinge todos os órgãos do governo. As exceções são as universidades públicas estaduais, a USP, a Unicamp e a Unesp, e a FAPESP, que é a fundação, é a instituição, é a Fundação de Pesquisa do Estado de São Paulo. Contas públicas. Projeção do governo federal para déficit
no deste ano de 2024, vai a 14,5 bilhões de reais. A nova cifra, referente a relatório de receitas e despesas do segundo bimestre, representa uma piora em relação ao primeiro bimestre, quando o governo estimou um saldo negativo de 9,3 bilhões de reais. Cinema: Karim Ainuz no tapete de Cannes. O diretor cearense participa pela primeira vez da competição com o filme O Longa Motel Destino. FIDE indica que juro pode ter elevação nos Estados Unidos, bolsa cai e dólar sobe no Brasil. Acordo com o grupo de Silvio Santos, a Prefeitura de São Paulo vai viabilizar o Parque do Bexiga. A compra do terreno está estimada em 64 milhões de reais. Uma pesquisa da Genial Quest mostra que, para a maior parte dos deputados federais na Câmara, a PEC do quinquênio, que dá bônus a juiz, não será aprovada. A chamada PEC do quinquênio prevê a criação de um adicional aos vencimentos fora do limite da Constituição. Absolvido pelo TSE, Sérgio Moro diz que não disputará o Planalto em 2026 e apoiará um nome contra Lula. Senador aponta Ronaldo Caiado, Tarcísio de Freitas e Romeu Zema como possíveis adversários do petista. Ele defendeu o fim do revanchismo. Gabinete sob risco. Premier britânico dissolve parlamento e chama eleição para dia 4 de julho próximo. E por último, Amanda, é um destaque aqui na capa de um dos editoriais da edição de hoje do Estado de São Paulo. A realidade alternativa do senhor Dias Toffoli. Agora a gente vai para a capa da Folha de São Paulo, que começa falando sobre economia. A sua manchete do dia é que o governo eleva a projeção de déficit a 14,5 bilhões para 2024. O governo Lula elevou a sua projeção de déficit nas contas públicas neste ano, que era de 9,3 bilhões para 14,5 bilhões, o que corresponde aí a 0,1% do PIB, que é o Produto Interno Bruto. Apesar da piora, a previsão está dentro aí do estabelecido no arcabouço fiscal para o cumprimento da meta de déficit zero. Pela regra, na verdade, o governo possui uma tolerância aí de 0,25% do PIB, o que significa que poderá chegar ao final do ano com um déficit de quase 30 bilhões aí de reais sem estourar a meta. Esse número aí exato é de 28,8 bilhões. Além da nova projeção, foram desbloqueados 2,9 bilhões, pois o governo abriu um espaço fiscal de 15,8 bilhões em novas despesas. As previsões no relatório bimestral de receitas e despesas no orçamento são para este ano. Ao comentar sobre esse documento que eleva essa projeção, o secretário da Receita Federal disse que o governo calcula uma perda de arrecadação de 25,8 bilhões com a manutenção da desoneração da folha de pagamento. Segundo ele, o Ministério da Fazenda prepara um pacote para compensar esse valor com medidas válidas até o final do ano. Em 2025, a tributação será retomada de forma gradual. E ainda sobre o mesmo assunto, em relatório, a gestão conta com 100% dos dividendos extras da Petrobras.
E falando no Ministério da Fazenda, o ministro Haddad rebate o deputado ao ser chamado de negacionista. Abre aspas, a terra é redonda o tempo todo, fecha aspas, foi o que disse o ministro da Fazenda depois de ser chamado de negacionista pelo deputado Abílio Brunini, do PL, em comissão que aconteceu ontem na Câmara. Em sua fala inicial, Brunini havia contestado o panorama da economia apresentado aos deputados por Fernando Haddad. Depois, o parlamentar disse que não fez referência ao fato de o planeta ser plano ou redondo. Continuando aqui com os destaques da Folha de São Paulo, essa imagem que mostra o centro histórico de Porto Alegre após o Lago Guaíba baixar, depois das águas dele baixar, as equipes da prefeitura e comerciantes já começam a fazer a limpeza na região. Na política internacional também é destaque aqui na Folha de São Paulo que a Espanha, a Noruega e a Irlanda reconhecem o Estado da Palestina. O Brasil e outros 141 membros da ONU legitimaram a existência do Estado no Oriente Médio, é o que diz a autoridade palestina. E também o primeiro-ministro do Reino Unido antecipa as eleições de lá para julho. Para analistas, o conservador tenta capitalizar os dados econômicos. No entanto, as pesquisas indicam possível derrota para os trabalhistas. Outro destaque também é que o STF torna assédio judicial à imprensa inconstitucional. O STF declarou ontem, por 10-0, que o assédio judicial contra jornalistas é inconstitucional. A prática ficou definida como o ajuizamento de diversas ações contra os mesmos acusados por iguais fatos em foros distintos para constranger de forma geral a defesa da imprensa. Outro destaque também é que o funeral reúne milhares no Irã. Os iranianos foram à capital do Irã para o cortejo fúnebre de Ebrahim Raisi após a sua morte pela queda do helicóptero. E também continuando falando sobre as tragédias no Sul, que após as enchentes, o Rio Grande do Sul corre risco de enfrentar uma onda de violência. Os especialistas em segurança pública afirmam que a violência deve se agravar a longo prazo aí no Rio Grande do Sul. Tomando como exemplo o efeito do furacão Katrina que aconteceu lá nos Estados Unidos, dizem que a criminalidade pode aumentar por causa do deslocamento de milhares de pessoas sem casa, do desemprego e dos prejuízos à economia. Destaque hoje aqui na capa da Folha de São Paulo é a coluna Painel, que fala que Grupo Silvio Santos e Prefeitura de São Paulo selam acordos sobre Parque Bexiga, e os editoriais Lava Jato deve ser tema do plenário do Supremo acerca das decisões monocráticas do ministro Dias Toffoli, e a Liberdade e fake news sobre as desinformações contra as tragédias aí no Rio Grande do Sul. São esses os destaques da capa da Folha de São Paulo. Agora, Oceli, o que a gente tem na capa do Jornal Povo? A reportagem da edição de hoje do Jornal Povo, Amanda, é como a desinformação virou arma na tragédia do Rio Grande do Sul. A manchete principal do jornal é chamando a atenção, dizendo que o Fortal deste ano, de 2024, volta a ser realizado no antigo endereço, que é no bairro Manuel Dias Branco, fica ali perto das dunas da Praia do Futuro. Decisão foi tomada após intermediação do governo do estado. A organização do evento, a empresa que organiza o evento, é um evento privado, quer fazer a micareta de 2025, do próximo ano, nessa área próxima ao aeroporto de Fortaleza. Essa é a área que foi embargada pelo IBAMA. Na área de economia tem uma matéria, preço comparado, itens para bebês tem variação de preços de até 107,3% em Fortaleza. A questão é pesquisar. Na área de economia, 3 deputados cearenses
deputados federais cearenses, estão nos grupos de trabalho da reforma tributária. São eles o Moses Rodrigues, do União Brasil, o Luiz Gastão, do PSD, e Mauro Filho, do PDT, todos três indicados pelos seus respectivos partidos para compor esses dois grupos de trabalho que foram formados pelo presidente Arthur Lira, da Câmara Federal. Na área de esportes, o Ceará busca hoje, o jogo vai ser às 9h30 da noite, busca uma virada diante do CRB por vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. Na área de cidade tem uma matéria dizendo que 113 celulares, aparelhos celulares, são devolvidos às vítimas de furtos e assaltos em Fortaleza. Isso é um programa do governo do estado. E por último, é uma matéria no Caderno de Cultura dizendo que a rua Norvinda Pires, na Aldeota, ganha passeio para conectar estabelecimentos. O destaque hoje do Correio Brasiliense é uma entrevista feita aqui com o secretário de Transporte e Mobilidade lá do governo do Distrito Federal. Ele fala que a área central terá um estacionamento pago em 2025. Essa que é uma discussão que se arrasta há décadas aí em Brasília. Esse é o destaque de hoje do Correio Brasiliense. Continuando aqui, também se fala sobre os concursos com 30% para cotas. Em votação simbólica, o plenário do Senado aprovou a ampliação da reserva de vagas para negros, indígenas e quilombolas aí no serviço público. A proposta segue agora para análise na Câmara dos Deputados. A lei de cotas no funcionalismo é reavaliada a cada 10 anos. Outros destaques aqui são os abusos. As crianças são vítimas de violência, que traz alguns números lá do Distrito Federal e fala que o Maio Laranja alerta para a violência sexual contra menores. E também, ainda falando sobre esses casos de estupro, o Senado aprova a castração química. O projeto que prevê a medida de forma voluntária a condenados reincidentes por crimes sexuais será avaliado agora pela Câmara. Outra questão aqui que também já vem sendo levantada pelos jornais ao longo dos dias é que o combate à leptospirose é mais um desafio, que é o risco da doença aumenta enquanto o nível das águas baixa e os volumes de detritos cresce lá no Rio Grande do Sul. As autoridades confirmaram a segunda morte e há 33 registros de pessoas infectadas, além de 23 pessoas que estão sob observação. Outro destaque aqui é sobre o apoio à causa palestina, que a Espanha, Noruega e Irlanda reconheceram o Estado palestino e que Israel denuncia recompensa ao terrorismo e convoca embaixadores. E outro destaque é sem definição para a taxação. Mais uma vez, a Câmara dos Deputados adiou a votação do projeto de novo imposto para compras internacionais acima de $50. E por fim, aqui o destaque, a maior foto, é uma pessoa correndo aí que fala sobre o primeiro mês da seca lá no Distrito Federal. A matéria fala que você pode não lembrar, mas a última vez que choveu por lá foi em 23 de abril. E por fim, o destaque aqui no futebol, também na capa do Correio Brasiliense, é que a Série A já tem 8 times nas oitavas da Copa do Brasil. São esses aqui os destaques do Correio Brasiliense. Agora, Oceli, quais são os destaques do valor econômico? Renda fixa. Incorporadoras de menor porte buscam renegociar CRIs para terminar obras, diz Magalhães da Virgo. No Oriente Médio, Noruega, Espanha e Irlanda anunciam o reconhecimento da Palestina como Estado independente. Agronegócios. Belagrícola aposta no modelo de franquias para expandir a rede de distribuição de insumos, diz Araújo. Manchete do Valor Econômico desta quinta-feira. CAD, que é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica,
desobriga a Petrobras de vender 5 refinarias e reduz espaço para competição no setor. A Petrobras não terá mais que vender 5 refinarias e a transportadora brasileira Gasoduto Bolívia Brasil. O Tribunal do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, aceitou ontem o pedido da empresa para interromper o plano de se desfazer dos ativos que havia sido determinado em acordo firmado em 2019 com o órgão antitrust. Meta de inflação de 3% ao ano é inimaginável, diz o ministro Fernando Haddad ontem, quando esteve pela manhã na Câmara Federal. A meta anual de inflação de 3% é exigentíssima e inimaginável, disse ontem o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Em audiência na Câmara, ele afirmou que surgiram ruídos patrocinados no último mês e defendeu a continuação de um diálogo profícuo entre a pasta e o Banco Central. Previsão de déficit primário cresce para 14,5 bilhões em 2024. O governo federal revisou a projeção para o resultado primário deste ano de um déficit era previsto de 9,3 bilhões de reais e agora aumentou para 14,5 bilhões. O dado faz parte do relatório de avaliação de receitas e despesas relativo ao segundo bimestre. Os 2,9 bilhões que haviam sido bloqueados no relatório anterior, em março, foram liberados. Emendas de comissão ganham 4,2 bilhões de reais. A derrubada do veto presidencial às emendas de comissão devolveu 4,2 bilhões aos parlamentares no comando de colegiados no Congresso Nacional, representantes do grupo do Centrão e quadros ligados aos presidentes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco, foram privilegiados na recomposição. Na Câmara, a Comissão de Desenvolvimento Urbano teve a maior recomposição, com acréscimo de mais de 1 bilhão de reais. Apesar da alocação das verbas nas comissões, o dinheiro está dividido em cotas entre os partidos políticos. Empresas do Rio Grande do Sul amparam funcionários. E a entrevista é com Mafuane Odara, ela é a diretora de pessoas da ZAMP, que diz: todo o desconforto pode se transformar em transtornos de saúde. E por último, Amanda, eu destaco aqui na capa do Valor Econômico, dizendo que o Reino Unido antecipa eleições para o dia 4 de julho. Bom, e agora vamos com os destaques internos de cada jornal. A gente começa com a área de editorial do jornal o Globo. O primeiro fala sobre a absolvição de Moro, que respeita voto de quase 2 milhões de eleitores. O placar unânime do TSE demonstra que a corte não se deixa usar para fins políticos. E o outro editorial fala que o plenário deve ter de examinar as decisões de Toffoli sobre Odebrecht. Não é razoável que o ministro decida sozinho o destino de casos de tamanha repercussão. Continuando com os destaques internos aqui do Globo, a gente vai para a área de política sobre as brechas para a revisão que a decisão de Toffoli abre caminho para beneficiar empreiteiros e outros condenados da Lava Jato. Aqui o Globo
ouviu alguns especialistas sobre o assunto e aqui a gente fala sobre algumas das decisões do ministro, que foi decidido que Toffoli determinou a nulidade absoluta de todos os atos praticados aí contra Marcelo Odebrecht em processos da Lava Jato, incluindo os determinados por Sérgio Moro. E essa questão pode beneficiar, quem pode se beneficiar com essa decisão de Dias Toffoli, um ponto que não é citado é o que ocorre com o conteúdo dessa delação. Pessoas que foram condenadas com base no acordo podem questionar as provas. Além disso, segundo alguns juristas, a decisão abre caminho para que empreiteiros tentem rever essas decisões. E os próximos passos é que a Procuradoria-Geral da República vai apresentar um recurso contra a decisão de Toffoli. Neste caso, o ministro pode avaliar o pedido individualmente ou levá-lo para um órgão colegiado, como a segunda turma ou o plenário do STF. Ontem, no nosso segundo bloco de notícias, a gente falou um pouco sobre essas conversas que o Jornal Globo teve com esses especialistas e essas avaliações que eles fazem sobre a decisão do ministro Dias Toffoli. E aqui uma entrevista com o Sérgio Moro, ele fala que não sou uma pessoa que quer viver de rancores do passado. Ele, que agora é senador pelo União Brasil e é ex-juiz da Operação Lava Jato, fala sobre a sua absolvição no TSE, diz que relação com Bolsonaro está pacífica e atribui as derrotas recentes da Lava Jato a um clima desfavorável de combate à corrupção durante o atual governo Lula. Continuando, na área de política, agora uma pesquisa da Genial Quest que fala que cresce na Câmara a insatisfação com o governo. A pesquisa aponta o aumento da proporção de deputados que veem o governo Lula com chances baixas de aprovar pautas e os que consideram o desempenho da atual gestão petista como negativo. A presidência de Lira, por sua vez, é aprovada em 50%. Aqui em destaque uma imagem de Lula e Lira. O projeto do governo que tem tido maior probabilidade de passar é o da reforma tributária, enquanto o projeto de lei das redes sociais é o com menos chance. Aqui o presidente Arthur Lira, da Câmara dos Deputados, e o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e aqui um pequeno gráfico que mostra o que pensam os deputados sobre a relação do governo com o Congresso. Aqui uma comparação com agosto do ano passado e maio deste ano, a avaliação negativa aumentou e a positiva diminuiu, enquanto a regular se manteve aí quase nas mesmas proporções. Também outro destaque é sobre as chances do governo aprovar suas pautas no Congresso. No ano passado, as chances eram altas, quem considerava alta, era aí um índice de 56% dos deputados, mas agora está meio a meio, aí 47% dos deputados acham que o governo pode aprovar suas pautas esse ano no Congresso, mas outros 47% diz que é baixa aí essas expectativas. Também sobre a atenção dada ao governo pelo Congresso, no ano passado, os deputados diziam que é menor do que deveria. E esse ano também esse número é maior, eles ainda acham que é menor a atenção dada pelo governo, aí aos deputados, mas a questão da medida certa, ou seja, que 27% dos deputados acham que o governo dá uma atenção aí à medida certa no Congresso, que aumentou em 7% em relação ao ano passado. Também temos em destaque aqui a aprovação da gestão de Arthur Lira na Câmara, que 50% dos deputados acreditam que é uma atuação positiva. Aqui, o outro destaque também é que mesmo entre governistas, as taxas que acham que as chances de aprovação são altas em relação às pautas do governo caiu, foi de 87% para 71%, e também tem um outro destaque aqui sobre o termômetro dos deputados, sobre as chances de aprovação, por exemplo, da reforma tributária e do PL das redes sociais. Ainda continuando na área de política, sobre a candidatura de Dirceu em 2026, contraria uma ala do PT. Dirceu, que é ex-ministro, quer voltar ao Congresso após ter a sua pena extinta aí pelo STF. Para concorrer, no entanto, ele precisa derrubar outra condenação.
Aqui no Congresso também é destaque a castração química a reincidentes de crimes sexuais, que foi aprovada ontem aí na CCJ do Senado. O projeto aprovado prevê que o criminoso, né, poderá optar de maneira voluntária por um tratamento hormonal e assim obter a liberdade condicional. Aqui também tem outros projetos que foram debatidos aí na CCJ, como algumas pautas à direita, como por exemplo as saidinhas dos presos, né, que os senadores Flávio Bolsonaro e Sérgio Moro, além do secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, tiveram um papel de destaque na aprovação que restringe as saidinhas dos presos. A matéria foi vetada pelo presidente Lula, mas o Congresso deve derrubar essa decisão. Outra questão também foi aí a PEC das drogas, que em abril o Senado decidiu se antecipar ao julgamento que está em curso no STF e aprovou uma proposta em 2 turnos para incluir na Constituição a definição de que é crime possuir ou portar drogas, independente da quantidade. O texto foi encaminhado aí para a Câmara dos Deputados. E também sobre o marco temporal também foi discutido aí no Senado ao longo do tempo que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, foi o responsável pela tramitação célere, ou seja, acelerada ao projeto que estabelece um marco temporal para a demarcação das terras indígenas. Ele costurou a votação enquanto mantinha conversas com o presidente de bancada ruralista aí no Senado. Na área do Brasil, aqui, falando sobre as destruições no Rio Grande do Sul, fala sobre os acessos obstruídos, os bloqueios no Rio Grande do Sul em pelo menos 73 pontos de estradas, afetam o escoamento da produção. Aqui, que foi a imagem de destaque na capa. Não foi essa a imagem, aqui é falando sobre uma máquina na pista, que um trecho interditado aí na BR-116 em Caxias do Sul mostra as obras de recuperação que são financiadas por empresários locais. Estrada passa pela Serra Gaúcha e por áreas industriais na região metropolitana. Esse aqui que no caso foi destaque na foto da capa do jornal. Outro destaque também que estava na capa era uma entrevista com o coordenador do Programa de Mudanças Climáticas na ONU. Ele, que é especialista, afirma que os eventos contrastantes de seca na Amazônia e excesso de chuva aí na região sul são lembretes gigantes da gravidade dos impactos climáticos e requerem estratégias de adaptação. Ele também diz que cidades em áreas vulneráveis devem antecipar eventos do clima. Ainda em destaque pelo mundo é que o país tem 155 casos por dia de stalking de mulheres. Isso, na verdade, aqui no Brasil. O número de perseguições a vítimas femininas em 2022 cresceu em 80,2%, segundo o relatório do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. A avó da stalker mineira teria dado chineladas em companheira de médico por roubar celular. Outro destaque aqui na área jurídica é que o STF reconhece o assédio judicial contra jornalistas. A prática, que visa o constrangimento de profissionais, foi analisada a partir de ações apresentadas por representantes como, por exemplo, a Abrage. Em sua tese, a Corte conclui que esse tipo de processo contra a classe da imprensa, né, dos jornalistas, fere a liberdade de expressão. E aqui a entrevista com Alexandre Silveira, que é o ministro de Minas e Energias, ele que foi apontado como adversário do ex-presidente da Petrobras, Jean Paul Prates. Ele fala que esse ministro, né, fala que o novo comando da petroleira o novo comandante da petroleira, né, deve ter a humildade de saber que a palavra final é de Lula e que a União quer mais investimentos em gás, refinos e fertilizantes. Essa entrevista que foi a manchete principal do jornal O Globo. Continuando aqui na área de economia,
Haddad fala em rever a vinculação no orçamento. O ministro comentava questões institucionais que tornaram mais difícil para o país manter a inflação baixa. Em audiência na Câmara, ele, que é o ministro da Fazenda, disse que pode haver regra melhor para os gastos públicos. E ainda sobre a economia, o mercado reage à fala de ministro de meta de inflação exigentíssima. Haddad diz que 3% é inimaginável, mas para especialistas a declaração gera um ruído. E também o governo conta com dividendo extra integral na Petrobras. Continuando aqui com os destaques do Globo, agora também no mundo, o Uruguai veta parte do negócio entre Minerva e Marfrig e também começa o cadastro de bets que poderão ter até 3 marcas. E por fim, pelo mundo, o impulso diplomático em ação conjunta. Espanha, Noruega e Irlanda reconhecem o Estado palestino e irritam Israel. Aqui algumas imagens de crianças que esperam para receber água em um campo de refugiados, enquanto um idoso caminha pelos escombros na cidade de Gaza e socorristas recolhem um corpo ali pela região da faixa de Gaza. São esses aqui os destaques internos do Jornal Globo. Agora, Oceli, o que a gente tem dentro do Estadão? Estadão, eu começo lendo aqui a coluna do jornal, escrita pela jornalista Rosiane Kennedy. A nota de destaque, ela diz que piora na relação entre governo Lula e aliados de Arthur Lira, turbina o grupo do Centrão na eleição da Câmara Federal, que está previsto para fevereiro do próximo ano. A piora da relação entre Planalto e aliados do presidente da Câmara, Arthur Lira, aferida em pesquisa Quest, fortalece o Centrão na eleição interna da casa. De acordo com o levantamento feito pela pesquisa Quest, caiu de 67% para 64% o índice de deputados que reprovam a atenção dada a eles pelo governo Lula. Mas a insatisfação saltou de 67% para 83% entre os independentes, grupo que a Quest classifica como majoritariamente pró-Lira. O percentual supera o da oposição. Ali, 74% criticam a ação do Planalto. Para Leandro Consentino, cientista político do Instituto INSPER, os números expõem Lula fragilizado na disputa pela presidência da Câmara Federal. Abre aspas. Agora é ver como o Centrão negociará com a oposição. Ter um presidente da Câmara hostil ao governo no último biênio do governo é uma ameaça à reeleição de Lula, avalia o Leandro, a coluna do Estadão. Outra nota. Lideranças do Partido dos Trabalhadores de Minas Gerais querem acionar a Executiva Nacional da sigla após o ministro Camilo Santana, da Educação, confirmar, ao lado do governador Romeu Zema, parceria entre os governos federal e estadual para a construção de hospitais universitários em Minas Gerais. O prefeito de Divinópolis, o bolsonarista Gleidson Azevedo, filiado ao Partido Novo, estava na audiência, para a qual nenhum deputado petista foi chamado pelo Ministério da Educação. Abre aspas. O anúncio do hospital para Divinópolis deveria ter sido feito pelo presidente Lula
não pelo governador responsável pelo abandono da obra, fecha aspas, declarou à coluna a tesoureira do PT de Minas Gerais, Cleide de Andrade. O Ministério da Educação afirmou que o ministro Camilo recebe governadores de todos os estados e de todos os espectros políticos. Troca de comando no PSDB. Presidente do PSDB, Marconi Perillo, que é ex-governador do Goiás, assume hoje o comando da federação formada pelo PSDB e pelo Cidadania, no lugar do ex-deputado federal Bruno Araújo, que é de Pernambuco, que deixa o cargo após 2 anos. Vejam só, a norma é ditada pelo presidente do Partido Liberal, o PL, o presidente Valdemar Costa Neto, proibindo apoio dos parlamentares do partido a outros de outras siglas, de pré-candidato de outras siglas, causou desconforto entre aliados. Lideranças veem a regra como inviável e dizem que nem o ex-presidente Jair Bolsonaro a segue. Em Guarulhos, por exemplo, o ex-presidente Bolsonaro apoia a pré-candidatura a prefeito do xerife do consumidor, que é filiado ao Republicanos. E o PL, na cidade de Guarulhos, vai lançar Lucas Chances. Sob reserva, parlamentares reclamam que alguns pré-candidatos se filiaram ao PL de olho no fundo eleitoral do partido, que receberá a maior fatia dos recursos, cerca de 863 milhões de reais. Mas esses que pediram para se filiar ao PL não se identificam com as bandeiras conservadoras do partido. Apesar de o próprio Partido dos Trabalhadores, PT, ter pedido à Justiça a cassação de Sérgio Moro, o presidente Lula avaliava que esse desfecho, que não se concretizou, transformaria o senador Moro em Marte da direita, relatam governistas do Congresso. Para Lula, a cassação de Moro seria uma vitória de pirro. Até promoveria um revés a Moro, mas o fortaleceria politicamente. Com o discurso de perseguido, Moro poderia emplacar um aliado, talvez mais radical, na eleição que seria convocada para preencher essa vaga aberta com a possível cassação de Moro. Publicamente, o presidente da República e o governo não comentaram a absolvição de Sérgio Moro no Tribunal Superior Eleitoral. A charge aqui da coluna, que é do Kleber Salles, vocês podem ver, é o ministro Camilo Santana, todo suado e sendo aqui fritado numa frigideira, fritado pelos próprios colegas petistas, principalmente os de Minas Gerais, conforme eu li a nota, a insatisfação deles, conforme eu li a nota aqui da coluna do Estadão. Mas vamos à página dos editoriais. O primeiro, o título é esse daqui: A realidade alternativa do senhor Dias Toffoli. É dever do STF, Supremo Tribunal Federal, conter a sanha do ministro de reescrever a história da Lava Jato ou ter a coragem de vir a público
e referendar sua cruzada. O silêncio da corte é péssimo para o país. Segundo editorial, cenário econômico desconfortável, piora das expectativas do mercado sobre inflação, juros, PIB e quadro fiscal, reforça incertezas que já pressionam e dividem o Banco Central. Crise no Rio Grande do Sul é fator adicional. Nas páginas dos artigos, o primeiro é do ex-ministro da Saúde, José Serra, e ex-senador também do PSDB. Genéricos, 25 anos de política. Ele comemora esta data porque quando ele foi ministro da Saúde, foi ele que implementou os remédios genéricos. E ele escreve: o brasileiro pagou menos de 280 bilhões, na verdade, de reais em medicamentos desde que a política de genéricos virou realidade. O professor Felipe Salto escreve: um decálogo para a reforma orçamentária. Gastar é bom, economizar é ruim. Essa ideia geral não sai da cabeça dos donos do poder e mesmo do imaginário social. É urgente reformar o orçamento público. Página de política. Plano do governador Tarcísio de Freitas poupa universidades e prevê cortar 20 bilhões de reais em benefício fiscal. Maior parcela da Câmara Federal acha improvável a aprovação de PEC do quinquênio que dá bônus a juízes. 52% dos deputados veem o Brasil no rumo errado. STF, ações em série contra jornalistas são assédio judicial. Moro nega concorrer em 2026 e diz que apoiará nome contra Lula. Ministro Fachin arquiva inquérito sobre Renan Calheiros e ex-senador Romero Jucá, delatados por o empresário Marcelo Odebrecht de receberem propina da empresa. Internacional. Premier britânico dissolve parlamento e antecipa eleições para 4 de julho. Irlanda, Noruega e Espanha reconhecem Estado palestino independente. Biden avalia liberar uso de armas dos Estados Unidos em ataques contra a Rússia. Brasil, 2 páginas aqui dedicadas ao drama das enchentes do Rio Grande do Sul. As novilhas saíram nadando. Produtor rural fica sem renda. Após quase 3 semanas, Guaíba baixa dos 4 metros. Acordo abre caminho para a construção do Parque do Bexiga em São Paulo. O acordo foi feito entre a Prefeitura e o grupo do Silvio Santos, que é dono do terreno. O grupo Silvio Santos aceitou a oferta de 64 milhões pelo espaço. São Paulo lança edital para ampliar o uso de câmera corporal pela Polícia Militar em 18%. Geleira do juízo final corre risco maior do que o esperado de derreter. Esportes. Corinthians sofre, mas bate o América do Rio Grande do Norte e garante classificação. Lukman brilha, Atalanta derrota Bayer de Leverkusen e festeja o título. Câmara
dá nome de Rita Lee à Praça do Ibirapuera. Caderno de Economia. Governo reverte bloqueio, mas projeção de déficit vai a 14,5 bilhões de reais. Isso para este ano. Equipe econômica inclui total de dividendos da Petrobras em projeção. Receita Federal calcula que precisará de 25,8 bilhões de reais para cobrir desoneração das prefeituras e das empresas de 17 segmentos. Guilherme Melo diz: estamos entregando o que falamos que íamos entregar. Para secretário da Fazenda, ações de legislativo e judiciário são essenciais para atingir metas fiscais. Taxação de blusinhas chinesas divide empresários e Congresso. Em ata, FIDE indica que pode haver novo aumento de juros. A transição energética é uma oportunidade para a indústria. O CAD, o Conselho Administrativo de Desenvolvimento Econômico, desobriga a Petrobras de ter que vender mais 5 refinarias. Laboratório é pivô em caso de fraude bancária. Com a agenda climática, startups de energia captam 600 milhões de reais em 2024. E por último, destaque do caderno Cultura, é o cearense, diretor de cinema, Karim Ainuz. Ele participa da mostra em Cannes com um filme policial noir. É o nome do filme, é Motel Destino. Com você, Amanda. Bom, e agora adentrando a Folha de São Paulo, a gente começa pela área de opinião e de editorial. O primeiro fala que a Lava Jato deve ser tema do plenário do Supremo. Cabe ao colegiado avaliar as decisões monocráticas de Dias Toffoli, que suspenderam as multas bilionárias e beneficiaram quem confessou corrupção. E o outro editorial é sobre a liberdade e fake news. É possível combater a desinformação sem métodos controversos que minam a essência da democracia. Na área de política, a coluna Painel, escrita por Fábio Zanini, hoje é intitulada Domingo no Parque. A gestão de Ricardo Nunes e Grupo Silvio Santos chegaram a um acordo no valor de 64,3 milhões para a venda de um terreno na região central de São Paulo, que tem sido objeto de disputa por mais de 4 décadas. Com isso, o Parque do Bexiga deve sair do papel. O presidente do grupo editorial, do Grupo Silvio Santos, diz que as negociações começaram com bom êxito, apesar do montante pedido inicialmente pela área de 11 mil metros quadrados, que foi de 80 milhões, como revelou aqui a coluna do Fábio Zanini. Ainda na área de política e do judiciário, Moraes busca calibrar a imagem na reta final de sua passagem pelo Tribunal Superior Eleitoral, após rejeitar a cassação de Moro e baixar a temperatura com o poder legislativo. O ministro tenta julgar o processo do senador Jorge Seife. O ministro também ironiza a declaração de Eduardo Bolsonaro sobre o STF. Em palestra do TSE, que aconteceu na quarta-feira ontem, o ministro Alexandre de Moraes ironizou a declaração do deputado Eduardo Bolsonaro, que foi feita em 2018 e que disse que bastava um cabo e um soldado para fechar o Supremo Tribunal Federal. Ele fez um paralelo entre a ascensão de um populismo digital extremista e os ataques às instituições. Ele disse: esse novo populismo digital extremista que se baseia nas redes sociais não adota golpe à moda antiga. Não precisa de tanque na rua nem de fechar o Congresso.
Todos se recordam que bastava um cabo e um soldado para fechar o Supremo Tribunal Federal. O cabo, o soldado e o coronel estão todos presos e o Supremo Tribunal Federal está aberto e funcionando, foi o que disse aí o ministro Alexandre de Moraes. E também ainda na área da política e do judiciário, Moro agradece a Bolsonaro e vê voto veemente de Moraes no TSE. O senador afirma que o julgamento do tribunal foi técnico e imparcial e cita o judiciário como motivo de orgulho. Uma análise feita pelo jornalista Bruno Bogossian fala sobre os fatores políticos que selaram aí essa absolvição do senador. Continuando com os destaques na área de política, Conrado Mendes, que é professor de Direito Constitucional da USP e doutor em Direito e Ciência Política, diz que o STF está fora do ar e que o tribunal agora se incomoda com transparência. Também na área de política, Dirceu divide o PT por medo de municiar, a direita. Os petistas temem que temas como o mensalão e o petrolão fortaleçam o bolsonarismo. Ele, que é ex-ministro, participou aí de um seminário em São Paulo e declarou ele que foi ex-ministro e ex-deputado e foi cassado no escândalo do mensalão lá em 2005. Ele disse, abre aspas, fui cassado por razões políticas e sem provas. Seria justo voltar à Câmara, mas só vou tomar essa decisão no próximo ano, foi o que disse aí o ex-ministro. Continuando também na área de política e jurídica, o assédio judicial contra jornalistas é inconstitucional, foi o que decidiu o STF. Mover várias ações por um mesmo fato é uma forma de constrangimento, é o que decidiu aí a Corte. E Flávio Dino não se declara impedido em casos sobre Juscelino Filho. O Flávio Dino, que agora é ministro do Supremo Tribunal Federal, ele também vai julgar um caso sobre um ministro do governo Lula III, né, que aí o Juscelino Filho, ele que comanda a pasta das comunicações. Continuando aqui na área jurídica, Zanin, o ministro, Zanin pede, na verdade, um levantamento a tribunais de todo o país sobre a compra de softwares espiões. Ainda na área de política, aliados de Nunes minimizam rebelião do PL e do União Brasil e disputa em Ribeirão Preto tem profusão de pré-candidatos. No mundo, a questão que a Espanha, a Irlanda e Noruega vão reconhecer a Palestina como um Estado. O líder supremo do Irã conduz orações em funeral do presidente. Também o primeiro-ministro do Reino Unido antecipou, na verdade, o pleito eleitoral para julho e Rei Charles dissolve o parlamento. Com baixa popularidade, o premier conservador do Reino Unido deve ser derrotado aí por uma oposição trabalhista. Ainda pelo mundo, propaganda contra a liberdade política contamina as democracias. Estratégia não é monopólio de ditaduras. Nesse cenário, países ocidentais estão levando uma surra, é o que escreve Lúcia Guimarães. E por fim, na área de mercado, o governo reverte um bloqueio, libera 2,9 bilhões e projeta um déficit maior. E também aqui destaque, a reunião que uma comissão da Câmara teve com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e ele rebateu aí um deputado ao ser chamado de negacionista. O ministro da Fazenda falou ao deputado o seguinte: eu defendi a vacina o tempo todo durante a pandemia da Covid. A Terra é redonda o tempo todo. Vocês negaram que a Terra é redonda, vocês negaram que a vacina previne. Negam que deram um calote no precatório, nega que deram um calote no governador. E eu, que sou um negacionista, foi o que disse aí o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, logo ontem. Bom, essas são as informações internas aqui da Folha de São Paulo. Quais são os destaques internos do Povo, Oceli? Eu começo, Amanda, pela coluna vertical, que é escrita pelo jornalista Carlos Maza. Justiça do Estado do Ceará mira ato de André Fernandes com Bolsonaro. O juiz da 105ª Zona Eleitoral de Fortaleza determinou que o deputado federal André Fernandes, do PL, remova do Instagram
e do YouTube vídeos do ato do dia 28 de abril, com a participação do ex-presidente Jair Bolsonaro. O ato foi realizado no ginásio municipal Paulo Sarazate, que oficializou a pré-candidatura do deputado André Fernandes a prefeito de Fortaleza, que apresentou, na ocasião, vereadores do PSOL provocaram o Ministério Público, que apresentou representação por campanha eleitoral antecipada. Em análise preliminar, o juiz corrobora com a acusação e destaca falas de políticos presentes no ato, como o momento em que o deputado Nicolás Ferreira, do PL de Minas Gerais, diz que, abre aspas, se Fortaleza nunca teve um prefeito de direita, vai ser a primeira vez que Fortaleza vai ter um prefeito de direita. André Fernandes pode recorrer da decisão do juiz de primeiro grau. O destaque também da coluna vertical é daqui dessa foto, é a ex-prefeita de Fortaleza, foi a primeira mulher prefeita de Fortaleza, ex-deputada federal, ex-deputada estadual, começou a carreira pelo PT, era filiada ao PT na época, e essa foto é para dizer que Maria, a redemocratização e a surpresa nas eleições de 1985. Esse título é o título do documentário sobre Maria Luísa Fontinelli, que é filha de Quixadá, produzido pelo jornal Povo e foi exibido ontem no Cine Teatro São Luís, evento com a participação da ex-prefeita de Fortaleza. A charge de hoje é um diálogo aqui entre o Lula e o Arthur Lira. O Arthur Lira dizendo ao Lula, sabe como é? Quem quer rir, tem que fazer rir. É uma alusão à famosa frase que é dita aqui no Ceará, que é, tem que haver o faz-me rir. É uma espécie de uma propina, para não dizer o nome propina, é traduzido em faz-me rir. Cineasta cearense Karim Ainuz eleva temperatura em Cannes. É a disputa pela Palma de Ouro. Motel Destino é o nome do longa, foi exibido ontem no Festival de Cinema e foi aplaudido por 12 minutos. Está aí a foto do Karim, é esse segundo à esquerda, com aqui o Fábio Assunção, que é um dos atores que atuam no filme. Professores da Universidade Estadual do Ceará, a UES, realizam ato no centro de Fortaleza. Eles estão em greve. Aqui a foto, ó, em frente, aqui é na Praça na Praça do Ferreira. Aqui é na Praça do Ferreira. Eles todos sentados aqui nas cadeiras. Docentes da UES realizados na Praça do Ferreira. Professores da Universidade Estadual do Ceará, UES, realizaram na Praça do Ferreira, em Fortaleza, um ato em defesa da greve da categoria. Os docentes estão em greve desde o dia 4 de abril, assim como os professores das outras universidades estaduais, a Universidade Regional do Cariri, a URCA, e a Universidade Estadual Vale do Acaraú, a UVA, que fica em Sobral. Nilson Cardoso, professor e presidente do Sindicato de Docentes da Universidade Estadual do Ceará, é o SINDUES, falou sobre a paralisação. Ele disse, a greve é nosso instrumento de luta em função do que estamos reivindicando. São melhorias salariais
mais contratação de professores, questões de infraestrutura e assistência estudantil. Há muito tempo estamos tentando um diálogo com o governo estadual, mas não estamos conseguindo um avanço, explicou o Nilson Cardoso, que é o presidente do Sindues. O governo do Ceará anunciou um aumento de 5,62% para os servidores estaduais, valor que não é aceito pela categoria dos professores das universidades, que alega ter 35,7% pela ausência de reajuste durante o governo de Camilo Santana, de acordo como explicou o Nilson Cardoso. No último dia 2 de maio, a categoria rejeitou uma proposta do governo do estado por não enxergar um ganho imediato ou mesmo um plano de recomposição das perdas salariais. De acordo com Nilson, o Sindues e os sindicatos dos docentes da URCA, no Cariri, e da UVA, na Zona Norte, em Sobral, trabalham com representantes do governo na negociação de uma nova proposta que será apresentada aos professores em Assembleia Geral. Sem uma reposição imediata, os docentes ficariam apenas com o reajuste geral, que foi dado para todos os servidores de 5,62%, até que o valor negociado com a categoria entrasse em vigor no ano que vem. Segundo o Nilson, o sindicato, junto com outros, já vinham reivindicando um reajuste, mas que foram mais flexíveis com o governo por conta da pandemia de Covid-19. Segundo a professora do curso de Pedagogia, Raquel Dias, a paralisação na UES iniciou também pelo não cumprimento por parte da gestão estadual da data base para o reajuste, que é janeiro, 1º de janeiro, dando o aumento apenas a partir de agosto e sem o pagamento dos retroativos do salário dos meses anteriores, a agosto. Outro problema é a falta de professores na instituição, na UES, apesar de um concurso público para docentes ter acontecido em 2022. Para isso, segundo ela, é necessário a convocação do cadastro de reserva que resolveria parte da falta de professores. Maclécio Souza, que está no cadastro reserva para lecionar no curso de Pedagogia da UES, diz que, na última proposta apresentada pelo governo do estado, o governo Eumano de Freitas, e que foi rejeitada pelos docentes, o governador Eumano de Freitas sinalizou chamar apenas 35 professores do cadastro reserva, mas a carência é de 482 professores. Há uma lacuna, não há uma explicação, porque se chegou a esse número de 35 professores, se a carência é de 482, explica Maclécio Souza. Os professores vêm participando dos eventos do sindicato, endossando as reivindicações pela convocação de novos professores aprovados em cadastro reserva. Segundo Vanir Reis, que está no cadastro reserva para o curso de Ciências Biológicas, esse cenário prejudica os estudantes por não ter professores ou por muitas vezes, abre aspas, a universidade vem utilizando professores temporários e substitutos de outros setores para atender à carência de 482 profissionais na Universidade Estadual do Ceará. A reportagem da edição de hoje do Jornal Povo é sobre o Rio Grande do Sul, mas enfocando a desinformação que vira arma política na tragédia climática no estado.
rede organizada de disparo de notícias falsas por influenciadores e parlamentares da extrema-direita explora discurso anti-Estado de olho nas eleições, apontam especialistas. Discurso de omissão é falso, mas governos contribuíram para a catástrofe climática. Tragédia climática como estratégia de campanha também é debatida nesta reportagem especial do jornal O Povo. Política. O governador Eumano de Freitas disse sobre as críticas que o prefeito José Sarto vem falando, que o governador abandona as obras do governo do estado aqui em Fortaleza. Eumano disse: polêmica menor apenas com interesse eleitoral. O prefeito, como eu disse, vem reclamando da paralisia de obras, por exemplo, na Lagoa da Maraponga. E Sarto também chamou o edifício onde seria construído o aquário, na Praia de Iracema, o Sarto chamou de esqueleto macabro. 3 prefeitos do Ceará foram afastados pelo Tribunal de Justiça em investigações do Ministério Público somente em maio, neste mês de maio. Primeiro foi a prefeita de Caridade, depois foi o prefeito de Crateús e ontem foi o prefeito de Amontada. O jornalista Henrique Araújo escreve sobre Sarto arrecada 161 milhões de reais com a taxa do lixo. O Érico Firmo, na sua coluna, escreve: o Fortal e as forças que movem decisões. A Assembleia Legislativa do Ceará aprova mais 3 empréstimos para o Estado de 270 milhões de reais. Na área de economia, equilíbrio nos impostos é prioridade para deputados do Ceará na reforma tributária. 3 foram indicados pelos seus partidos para compor os 2 grupos de trabalho anunciados pelo presidente Arthur Lira. Na área também de economia, item para bebês, preços variam até 107,3% em Fortaleza. O CAD aprova acordo e Petrobras poderá manter o parque de refinarias. Ceará investiu 1,37 bilhão de reais em estradas em 5 anos. Fortal 2024 voltará a ser realizado no antigo endereço no bairro Manuel Dias Branco, ali nas dunas da Praia do Futuro. A organização do evento planeja realizar no próximo ano, nesse terreno que foi embargado, que fica no bairro da Serrinha, próximo ao aeroporto Pinto Martins. O programa Meu Celular devolveu ontem 113 aparelhos recuperados, foram devolvidos a vítimas de assaltos em Fortaleza. Morre Frei Hermínio de Oliveira, aos 78 anos. O enterro será hoje à tarde. Frei Hermínio é capuchinho e por muitos anos ele coordenou aquela pousada dos capuchinhos lá em Guaramiranga. Fábrica de Ideias levará inovação para as escolas públicas do município de Fortaleza. Editorial do jornal O Povo de hoje. Continua embate sobre o Fortal. Página de esportes. Busca pela virada. Duelo nordestino. O Ceará recebe hoje o CRB à noite e mira reverter cenário para avançar às oitavas de final na Copa do Brasil. Amanda, é com você. Bom, e agora passando para as páginas internas do Correio Brasiliense,
A gente começa na área de política falando que Dirceu e Moro turbinam polarização para 2026. Os personagens da Lava Jato, o ex-ministro está a uma vitória da Justiça de ficar apto a concorrer provavelmente aí a deputado federal, e o senador absolvido pelo TSE nega se candidatar à presidência, mas diz que fará parte de um projeto para derrotar o PT. Aqui o senador Sérgio Moro, que é ex-juiz da Operação Lava Jato, declarou que o seu foco é o Senado e vai continuar na oposição do governo petista. Ele fala, abre aspas, sou opositor ao governo Lula e em 2026 estarei em um projeto para derrotar o PT, defendendo outros candidatos em busca da presidência. Fecha aspas. Já a deputada Gleice Hoffmann, que é presidente do PT, disse, abre aspas, Moro teve o que nunca permitiu a Lula, o direito de defesa e o devido processo legal. E a decisão aí do TSE não anula seus crimes na Lava Jato, fecha aspas, foi o que disse aí a presidente do PT. E também no Judiciário, o STF diz que o assédio judicial contra a imprensa é inconstitucional. A tese foi fixada pelo Supremo no julgamento de ações aí protocoladas pela Abrage e a AB. Continuando nos destaques aqui do Correio Brasiliense, a gente vai também para a área de poder, que a Haddad fala que o prazo para tributária é factível. O ministro acredita em regulamentação da reforma antes do processo parlamentar, antes do recesso parlamentar, que começa aí no dia 8 de julho. O grupo de trabalho da Câmara prevê um lobby no setor privado. E aqui também fala sobre o benefício ao setor de eventos até 2023. O ministro do Turismo, Celso Sabino, fala, abre aspas, a maior prova de que o governo trabalhou para que o novo PERSE, que é o programa emergencial para a retomada do setor de eventos, que fosse aprovado. E hoje, no caso ontem, foi sancionado, que não houve um único veto em todo o texto. O presidente Lula sancionou integralmente o projeto que mantém o PERSE. E aqui o jornalista Luiz Carlos Azevedo fala sobre tudo começou com José Dirceu e Sérgio Moro. Ele escreve o seguinte, Dirceu já havia sido reabilitado pela maioria dos políticos, exceto os bolsonaristas. Moro vestiu as sandálias de humildade no Senado. Na coluna de Denise Rontenberg, ela fala sobre que Lira tem a força na reforma, aqui uma charge do presidente da Câmara, Arthur Lira, com pesos de academia, falando sobre a sua força, a criação de grupos de trabalho sem presidente e sem relator para a análise da regulamentação da reforma tributária, deixa o presidente da Câmara, Arthur Lira, na posição de senhor absoluto de apreciação das propostas e dos textos finais. Os parlamentares entenderam que, nesse sentido, será ele, inclusive, o relator informal para arbitrar nas disputas. Ela também escreve sobre a Codevasf no Rio Grande do Sul, de olho na perspectiva de ajuda rápida e sem muita burocracia para municípios gaúchos. O MDB sugeriu uma emenda à medida provisória que criou o Ministério Extraordinário de Recuperação do Rio Grande do Sul para que a Companhia Vale do Rio São Francisco possa atuar aí no Rio Grande do Sul. Hoje, a Codevasf está limitada aos estados por onde passa o Rio São Francisco. A ideia é usar a sua expertise para o fornecimento de caminhões, retroescavadeiras e outros maquinários aí que precisam para a reconstrução. A proposta do MDB foi feita diretamente a direção da Codevasf pelo presidente do MDB, Baleia Rossi. O partido tem 134 prefeituras no Rio Grande do Sul. A companhia negou o pedido por causa dos limites geográficos de atuação e os impostos aí pela lei. Agora resta saber se os deputados do Nordeste, que dominam a Codevasf, aceitarão ceder parte dos recursos da empresa para ajuda ao Sul.
Continuando aqui na área do Congresso, a aprovação da castração química, o PL, na verdade, o projeto de lei passou, foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça do Senado em caráter terminativo e agora segue para análise na Câmara dos Deputados. O tratamento hormonal será opcional aos condenados. O senador Jacques Wagner, que é do PT e votou contra o projeto de lei aprovado na comissão, diz o seguinte, abre aspas, tenho medo de que a pessoa que aceita a castração visando a redução ou a extinção da pena, não tendo mais a possibilidade de fazer o que fazia, passe a bater, matar, cortar os seios de uma mulher. Uma pessoa que comete crime sexual é uma doença patológica, é o que diz ele. Ainda no Congresso, a igualdade racial, o Senado aprova 30% de cota, os parlamentares ampliam a reserva para vagas para negros, indígenas e quilombolas no serviço público e agora a proposta segue para análise na Câmara. E por fim, no Brasil, que a gente já vem falando há um bom tempo, sobre as mortes por leptospirose que preocupam as autoridades lá no Rio Grande do Sul e na área da economia sobre as contas públicas, Haddad se equilibra na taxação de importados, o ministro se esquiva de defender enfaticamente a tributação de compras acima de $50 e rebate bolsonarista. Na área de mercado, a Mari Segala escreve que o governo piora a projeção de rombo nas contas públicas. No mundo, sobre o reconhecimento do Estado palestino, a Irlanda, a Noruega e a Espanha dão um sinal verde. E na área de opinião, Senado renova cotas raciais em concurso público, dados do IBGE não refletem o cenário de alfabetização e uma árvore a menos, uma doença a mais. E assim a gente termina as páginas internas aqui do Correio Brasiliense. Agora, Oceli, o que a gente tem dentro do Valor Econômico? O jornalista Assis Moreira, do Valor Econômico, escreve: o Brasil e a pressão sobre minerais críticos. Matéria sobre o clima. Falta de projetos é gargalo para adaptação de municípios à crise climática. Ana Toni, do Ministério do Meio Ambiente, defende incentivos para cidades investirem em prevenção. A foto aqui é com a Luiz Mercadante, que é o presidente do BNDES. No Rio Grande do Sul, INSS muda a regra de prazo para aposentar. Na Câmara Federal, Fernando Haddad fala em ruídos e chama de inimaginável a meta de inflação de 3%. O governo federal exige acordo até o dia 27 deste mês com professores em greve. Com a alta das despesas, o governo prevê déficit maior neste ano. O rombo projetado passa de 9,3 bilhões de reais para 14,5 bilhões de reais. Mas a administração está muito satisfeita com números até abril, segundo o Ministério da Fazenda. Distribuidores podem ter restrição em dividendos. Rede Elétrica do Rio Grande do Sul sofreu danos de 1 bilhão de reais, diz ministro. Lula vetará o fim da isenção em compras de até $50, afirma líder. Vetará se a proposta for aprovada no Congresso. E essa proposta tem o apoio de Arthur Lira e está sendo discutida na nova política automotiva do país. Brasil é 7º país com mais mortes no século por inundações. Enchente afetou 2,5 milhões de pessoas no Rio Grande do Sul, estima a Fiocruz. Recomposição das emendas de comissão beneficia o grupo do Centrão. Mais de 4,2 bilhões de reais voltaram aos cofres dos parlamentares. Aliados de Arthur Lira, Rodrigo Pacheco
e de Davi Alcolumbre recebem benesses. Grupo da Reforma Tributária exclui os estados do Norte e do Centro-Oeste. O PSDB / Cidadania troca Bruno Araújo por Marconi Perillo na presidência. Eduardo Leite faz acenos e tenta evitar o isolamento. Governador gaúcho quer perdão da dívida do Estado, mas tenta se contrapor ao PT no pós-tragédia. Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro retoma hoje o julgamento de Cláudio Castro. Sérgio Moro exalta a justiça e agradece o apoio do Senado e do ex-presidente Jair Bolsonaro um dia após ser absolvido pelo TSE. Cabo, soldado e coronel estão todos presos, diz o ministro Alexandre de Moraes. Combate à inflação derruba a atividade econômica argentina. Noruega, Irlanda e Espanha reconhecem o Estado palestino independente. Editorial do Valor Econômico desta edição de quinta-feira. Déficit cresce e governo dispensa contenção de gastos. Financiando a reconstrução do Rio Grande do Sul. Perspectiva para o segundo semestre. Caderno Empresas. Petrobras tem aval do CAD, que é o Conselho Administrativo de Desenvolvimento Econômico, para não vender 5 refinarias, entre elas aqui a do Ceará. Especialistas veem menos competição no setor. Apoio a funcionários atingidos pelas enchentes inclui olhar para a saúde mental. Organizações oferecem suporte financeiro, abrigo, alimentos, remédios e atendimento psicológicos às equipes que estão trabalhando no Rio Grande do Sul. Reconstrução do Estado gaúcho prevê concessão de escola e rodovia. Oncoclínicas terá aumento de capital de 1,5 bilhão de reais. Com franquias, Bela Agrícola quer 1 bilhão de reais de receita extra. Em 2 anos, Brasil pode ter mais oferta de café Conilon que o Vietnã. Governo define punição por ineficiências no crédito rural. Plano Safra pode ser recorde, diz Fávaro, ministro Fávaro. Caderno Finanças. Risco local piora o humor e ativos do Brasil ficam para trás. Juros e dólar sobem com Haddad e FID. Ato do Banco Central dos Estados Unidos não afasta aperto e derruba Nova York. Dificuldade em teste de privacidade adia Drex para 2025. Incorporadoras de menor porte tentam renegociar CRI para terminar obras. Brainvest adquire com clientes 20% da Stornweg. E por último, é aqui a manchete do caderno Legislação, Amanda. Tem aqui a foto de 2 ministros cearenses. O primeiro é o ministro Teodoro Silva Santos. E a matéria diz o seguinte: STJ decide que FGTS pode ser depositado na conta do empregado após acordo trabalhista. Decisão unânime foi tomada ontem pela primeira sessão por meio de recursos repetitivos. E a segunda matéria, que ilustra a matéria aqui, é o ministro Raul Araújo, também do STJ. Corte começa a julgar incidência de juros sobre expurgos na poupança.